do Fred, da Anaísa, e durante a semana Deus assim tocou mesmo no nosso coração para tratar sobre família, criação, especialmente criação de filhos. E Deus assim nos dirigiu, sentimos a presença do Senhor, e alguns irmãos no final do estudo agradeceram a Deus, né, pela sua palavra. Também recebi algumas mensagens, porque nós aprendemos em homilética, né, distribuir uma mensagem, mas o tempo era um estudo bíblico, foi curto, e nós não conseguimos assim o último ponto da mensagem concluir, e passamos rápido, né? Eu lembrava do pastor Fred que o pregador demora muito tempo na introdução, no primeiro ponto, corre no segundo e só menciona o terceiro, né? Mas não é necessariamente toda mensagem tem que ter 3 pontos, mas é em relação ao estudo, à homilética. Mas enfim, irmãos, eu acredito que seria muito bom e proveitoso nós concluirmos essa parte sobre criação de filhos especificamente, né? Sobre família. Então, se Deus permitir, na próxima semana nós vamos continuar normalmente nos estudos de Romanos. Abra sua Bíblia, nós lemos uma passagem em Josué, no capítulo final do livro de Josué, no capítulo 24. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, que serviu assim também como base para o nosso estudo. Josué capítulo 24, iniciando no verso 1, eu não vou ler todo a passagem, mas aqui o Senhor fala através do seu servo Josué, e ele mostra, né, ele faz lembrar o povo o que Deus fez a esse povo, a libertação que eles eram escravos no Egito, a salvação, né, agora livres da escravidão. Foi Ele que deu a esse povo a habitação, a proteção, a provisão, as promessas. Então chega no verso 14, você depois até lê com carinho. Chega no verso 14, Josué diz assim, Josué 24, 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos. Pai, muito obrigado por essa manhã, que temos o privilégio de poder nos reunir como igreja do Senhor na Tua casa, casa de adoração, de oração, mas também casa de instrução, de recebermos o alimento espiritual para as nossas vidas, para as nossas almas. Muito obrigado pela presença de cada um nessa manhã, cada criança, jovem, adolescente, adulto, que chegou, Pai, nessa casa, mas que agora possamos juntos ouvir a Tua voz, que ela venha mesmo ao encontro de cada necessidade nessa manhã.
Para isso necessitamos, rogamos pelo autor dessa palavra, que é o Espírito Santo da verdade, que ele venha ser realmente o nosso professor. Importa que ele cresça, engrandeça, e nós cada vez mais diminuamos, e assim o teu povo seja edificado com a tua palavra, não só edificado, mas desafiado também. E cada classe, Pai, o professor que é responsável de enviar, de ministrar a tua palavra, possa estar também dependente do Espírito Santo. E sabemos que o Senhor vai fazer uma obra especial em cada vida, que a tua palavra de forma alguma ela volta vazia. Então entregamos essa escola bíblica em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Então nós assim fizemos essa mensagem sobre criação de filhos. Falamos dos 3 vezes, né? 3 vezes na criação. A voz do inimigo, a voz do diabo, a voz do mundo, a vara de Deus, mais a voz de Deus, né? Então esses 3 vezes nesse estudo aqui, para facilitar, é o que nós fizemos na semana passada. Irmãos, nós tratamos assim porque é notório que essa instituição, a família, a verdadeira família de Deus, é obra, né, do Criador, é uma instituição divina, é projeto de Deus, é plano de Deus. Foi Deus que mesmo fez a família. O Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, ele ratificou isso, falando lá em Jerusalém. Ele disse: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, macho e fêmea, né? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, formará um casal, né, de homem e mulher, macho e fêmea, um casal, tornando-se uma só carne, de modo que já não são mais 2, porém uma só carne, casal, né? Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, a família. Então é um projeto, um plano, e a execução, tudo é de Deus, a família de Deus. E o fruto dessa união são os filhos. Herança do Senhor são os filhos. Fruto, né, do ventre, do galardão. É o seu galardão, são os filhos. E sabe, amados, esse é o princípio da família de Deus, divina. E essa instituição, nesses dias em que nós estamos vivendo, estamos atravessando, que eu acredito que são dias realmente difíceis, dias perigosos, há inimigos ferozes, né? Inimigos tenazes, que estão mesmo tentando ferozmente atacar, destruir, denegrir, desacreditar, desrespeitar, difamar, detonar, devastar, destruir essa instituição. Mas cabe à Igreja de Deus, nós, né, o povo de Deus, a família de Deus, a obrigação de defender, de mesmo resistir, de fortalecer essa instituição. É a nossa missão, a nossa responsabilidade como o povo de Deus. E colocamos que Deus, né, deu ao homem, ao varão, a autoridade
a responsabilidade, a liderança espiritual de ser mesmo o chefe, a exercer o governo sobre essa família, sobre essa igreja. E nós mostramos tudo isso na semana passada. É a voz de Deus, é a palavra de Deus, o homem mesmo ser, né? O governador, o gerente, a autoridade sobre essa família. E falamos em relação à palavra de Deus que essa autoridade não é questão de ter inferioridade na parte que compõe essa família, na questão mesmo de ser inferior, principalmente em relação à mulher, né? Que uma das vozes desse mundo, uma das vozes do inimigo que foi levantada contra a família é a voz que se intitula a voz do feminismo, né? Mulher é igual ao homem. Não, diante de Deus. Mulher é a parte mais frágil da criação. Ela foi criada, né, depois do homem. Não é questão aqui de inferioridade, né, que é menosprezar, de forma nenhuma. Não está isso em foco, né? Mas a mulher faz parte dessa família. Foi mesmo criada por Deus para ser a auxiliadora. Função maravilhosa de mãe, de mulher, enfim, não é nada disso. Mas nós estamos falando de autoridade, de governo, e Deus deu, né, todo esse roteiro, todo esse planejamento, e eu mostrei semana passada para os amados irmãos, e a esse homem é que eu chamei a atenção, a mim e a nós, né, aos homens, aos varões. Então o estudo foi focado mais no sentido dos homens, né, a nossa responsabilidade, a nossa a autoridade em relação a isso. Por isso que temos, nós, homens, né, tomar uma resolução na nossa vida. E aí eu usei esse texto aqui, de Josué. Josué como o líder, né, depois que o seu servo de Deus, Moisés, partiu, foi dada a Josué a responsabilidade e a autoridade de conduzir um povo até mesmo a terra prometida. E esse homem fez, né, essa obra, essa missão, e no final colocou o povo ali, depois de ter mostrado mesmo o que Deus tinha feito, a libertação do Egito, a salvação, colocou na terra para habitar, nós lemos, né, proteção, provisão, deu promessas. Então Josué os faz lembrar que foi Deus que deu a eles isso, não é? E agora ele desafia esse povo. Chega no verso 14, ele diz: agora, não é? Pois todos nós temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, é até interessante, né? Parecer mal servir ao Senhor, diz Josué. Então escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra hoje habitais. Mas aí ele toma essa resolução na sua vida, né, pessoal, individual. Eu não sei vocês, ele diz, né? E nós, amados, temos que tomar de uma vez por todas, né, uma resolução. Estou falando com homens, comigo, né, na nossa vida, sabedores de tudo isso. A nós foi dada autoridade, responsabilidade para gerir, para governar essa família que Deus me deu para cuidar, né?
Então eu tenho que resolver diante de Deus. E Josué fez isso. Primeiro eu, né? E a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, tomou-se essa resolução na sua vida. E aí eu mostrei, né, que passou a ser a prioridade na vida desse homem. Maravilhoso, né? Tomarmos essa resolução. Bom, e aí, amados, isso abre, não é, toda a perspectiva da família. Ao homem, ao cabeça, ao chefe, à autoridade, temos nós sim, dada por Deus, a responsabilidade de fazer isso. E nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, porque Josué diz, olha, eu vou servi-lo com integridade, com fidelidade, servir ao meu Deus, né? E como cabeça, como liderança da minha família, eu vou ser o quê? O padrão, né? O modelo, o exemplo a ser seguido. A autoridade, muitos pensam, né, que você conquista ela por força, e sim, mas eu estou falando aqui de uma autoridade que você conquista não pelo cargo que você ocupa ou pelo poder que você tem, mas por aquilo que você é, né? Então, nós conquistamos a autoridade pelo nosso padrão, pelo nosso modelo, pelo nosso exemplo de chefe de família, né, de pai, perante a nossa esposa e os nossos filhos. Eles vão nos ver. Eu vou ser o diretor, né? Aquele que vai dar o caminho e falando com crentes, principalmente exercer a liderança espiritual do meu lar. A responsabilidade é minha. Então, nesse ponto aí, é que realmente Deus requer de nós. E isso, amados irmãos, eu falei, né? Requer sacrifício. É pesado, não é fácil, não é brincadeira não. E a Bíblia diz que nós devemos a Deus um sacrifício que é santo, que é vivo e que é agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, é o meu dia a dia. É o meu viver, é a minha diária. Então, a primeira responsabilidade que eu tenho, primeiramente, é com Deus e gerir a minha casa, a minha família, né? Ser o líder espiritual, ser o pastor da minha família. A minha mulher tem que ver em mim, os meus filhos têm que ver em mim isso, né? E essa resolução, amados, eu tenho que tomar adiante de Deus. É pessoal, realmente é individual. Então, o marido, né, o pai, isso não é fácil. Eu mostrei semana passada. E tem duas coisas que impedem, né? Eclesiastes capítulo 10, verso 18, eu mostrei aqui para os irmãos. Abram sua Bíblia. Eclesiastes 10, 18, diz assim a palavra de Deus: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. É uma ilustração normal, não é? Que mostra que a figura do líder, né? Olha, a sua casa, né? E começa, diz aqui, né? Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Você está vendo ali, né? Uma rachadura, um negócio, chove, aí começa a pingar, né? Pingar, pingar. Você está vendo todo dia. Mas dá preguiça ir lá consertar ou mandar alguém, né? E aí, com o tempo, aquela coisa vai desabar, vai cair. Normal, né? Muitas vezes por frouxidão. Mas olhando o lado espiritual, né, eu chamei a minha atenção, a nossa atenção, há muito pai, líder, preguiçoso, espiritualmente falando, frouxo,
espiritualmente falando, né? Porque aquilo que ele tem que fazer, aquilo que é a obrigação dele, que é responsabilidade dele, pela sua preguiça, pela sua frouxidão, ele delega a outras pessoas, à mulher, aos filhos, à igreja, à escola. Aquilo que é papel do pai, do líder, né? Ele delega a outras pessoas por pura preguiça e muitas vezes por frouxidão. Aí vem um monte de desculpa, né? Ah, mas eu trabalhei a semana toda, eu estou cansado, eu estou não sei o que e tal. Vai, leva, manda para a escola, né? Manda para a igreja. Por preguiça, por frouxidão. Aí você vai cobrar o que do teu filho, da tua esposa, da tua filha, né? Preguiçoso espiritualmente falando, frouxo. Não faça isso, é minha responsabilidade de pai, é meu dever de pai. E aí nós levamos para Efésios capítulo 6, não foi? Efésios capítulo 6 e versículo 4. Diz aqui o apóstolo Paulo, Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais. No original aqui, no grego, a palavra é o homem, é father, é pater, né? Traduziu como pais, que sim, a responsabilidade de pai e mãe, mas eu estou chamando a atenção do varão, né? A mim, é o pai que tem que dar mesmo a direção de criar, e aqui diz, né? Criai-os. Ah, irmãos, criar não é só falar não, dá trabalho, é sacrifício, não é fácil não, né? Como eu falei, não joga, né, a responsabilidade que é sua, que é minha, do homem, do varão, para a tua esposa, para a escola, nem tampouco para a igreja, cabe a você, como Josué falou, né? Então, criai-os, os vossos filhos, e aqui diz, na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí nós fizemos assim esse pano de fundo para tratar dos 3 V's, né, na criação, né, de filhos, mas chamando a responsabilidade do cabeça, do homem, do líder espiritual da minha casa. Nós temos que ser realmente, amados irmãos, homens, né? O padrão da minha família, o exemplo a ser seguido, a liderança, o modelo, né? Cabe a mim. E aí eu dei vários exemplos, né? Que eu procurei, sinceramente, a me esforçar, pedir graça de Deus para fazer isso na minha vida. E são já 20 e poucos anos que eu busco, né, pela graça de Deus, servir ao Senhor. Sou um homem cheio de falhas, de defeitos, né? Mas coloquei essa resolução na minha vida. E ajudei e tenho ajudado a minha esposa, ela muito mais do que eu, né? Mas como homem, em vários momentos da vida, precisa da voz masculina, não é? Não como um carrasco, não como um ditador, não como um legalista, não é? Porque muitas vezes nós pegamos a palavra de Deus e apenas jogamos para a mulher, para os filhos. Não é assim que funciona. Nós podemos virar um fariseu que Jesus chamava de hipócrita, né? Porque colocava fardos pesados e eles mesmos não carregavam. Um fariseu hipócrita. Ou um falso moralista, né? Nós vimos isso em Romanos. Há o fariseu hipócrita e há o falso moralista. Ele é especialista em acusar, em mostrar, em falar, mas ele mesmo não faz,
na sua vida, né? Como homem, ainda mais como pai. Coloca uma responsabilidade grande em cima da mulher, mas ele mesmo não, né? E cita a palavra de Deus, mostra o versículo. Então isso não funciona. O que funciona é você ser o exemplo, você ser o padrão, você ser o modelo. Aí sua esposa vai ver, os seus filhos vão ver, e a autoridade naturalmente vai permear esse lar, não vai ter nenhum problema, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos, né, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ou seja, um amor sacrificial, né? Se você olhar aqui, essa passagem, Paulo vem tratando sobre ser cheio do Espírito Santo, no capítulo 5, e ser cheio do Espírito Santo é ser dirigido pelo Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito Santo. Então aí, um homem que é dirigido pelo Espírito Santo, que é controlado pelo Espírito Santo, vai fazer a diferença na sua família. Por isso ele vem tratando depois, né, sobre, se você ver aqui no capítulo 5, no verso 18, diz, olha, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E um homem cheio do Espírito Santo é um homem que, né, diz aqui a palavra de Deus, fala entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e várias coisas, mas aqui aí ele entra, né? E as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como também ao Senhor, porque o marido é o chefe, né? É o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas, submissas aos seus maridos. Mas para tudo isso acontecer, irmãos, chamo de novo a responsabilidade. Né? Maridos, homens, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor verdadeiro, o amor sacrificial pela sua família, de dar a própria vida, né? Pela sua esposa, pelos seus filhos. Então requer de mim uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento no meu viver diante de Deus, que vai mostrar, né? Demonstrar na prática a eles que realmente eu sou, né, um homem de Deus nesse sentido, um pai, um chefe, né, o líder espiritual assim da minha casa. Então, criai-os, os vossos filhos. E aqui nós vimos, né, 6:4, diz na disciplina e na admoestação do Senhor. E eu falei dos 3 vezes. E o primeiro nós mencionamos foi a voz do inimigo. Na criação dos nossos filhos, né, você vai ter esse inimigo, né, que eu chamei a voz do inimigo, que é a voz do diabo, que é a voz desse mundo, que é contra Deus, que é contra as coisas de Deus e principalmente contra a família. Por isso vai vir com toda a força, não é? Com toda a mesma intensidade. E eu botei essas palavras, né? Ferozmente atacando, tentando destruir a família, denegrir a imagem da família, desacreditar essa instituição, desrespeitar, não é? Difamar, detonar, desconstruir aquilo que Deus construiu. Então cabe a eu, ao líder, cuidar da minha casa, da minha família, como Josué nos incentivou. E como igreja do Senhor,
também, né? Porque a voz dos inimigos de Deus vão estar mesmo aí contra tudo isso. E eu coloquei, né? Esse mundo, a voz do mundo, o Paulo diz, olha, há muitos tipos de vozes nesse mundo. E eu coloquei assim, né? Esse inimigo de Deus. Vozes venenosas, devastadoras. E colocamos a voz do povo, uma delas, né? A ilusão de dizer, principalmente no Brasil, a voz do povo é a voz de Deus, né? Nunca ouvi uma das mais devastas, né, heresias desse mundo. Quando que a voz do povo vai ser a voz de Deus? Nunca, né? O povo, o mundo, é inimigo de Deus, não quer saber das coisas de Deus, de forma nenhuma. É só você, né, verificar. Voz da ciência nós colocamos, dos sábios desse mundo, dos intelectuais. Ontem eu estava vendo notícia, né, e foi empossado como primeiro-ministro da Espanha, um jovem, bonito. É uma tendência, a França tem um galã, né? A Espanha agora ontem, outro país foi a Itália. Homens, advogados, bonitos, professores, ateu, não honrou, né, não fez o juramento tradicional, e o rei lá do lado, todo mundo baixando e curvando a cabeça. É a voz que a Espanha vai seguir agora, de um ateu, bem explícito, né? Você pode ver, intelectuais, sábios desse mundo, né? Cientistas, homens hereges, ateus, educadores, materialistas, né? É a voz da ciência. E eu chamei a atenção dos nossos jovens que estavam aqui, né? E dos jovens que estão aqui, que estão mesmo nas faculdades, nos colégios, ouvindo que esse mundo, ele foi uma explosão do acaso, né? O Big Bang. Há milhões e bilhões e bilhões de anos houve uma grande explosão, e através dessa explosão, né, chegou-se a hoje que nós somos. Eu até brinquei, né? Um cisquinho que virou um átomozinho, que virou a Terra, que virou uma lesminha, que virou com perninha, que estava na água, que criou umas abinhas, que saiu da água engateando, que virou não sei o que foi, até chegou no macaco, que o macaco virou homem, né? Eu brinquei que eu sou descendente de macaco. Que loucura, irmãos, né? Que loucura. E o mundo inteiro acredita nisso, porque é a voz que estão ouvindo. Louvado seja Deus, aquelas escolas que falam, né, que Deus criou o universo, os céus e a terra, homem e mulher. Mas estão aí leis que são feitas, né, estabelecidas, vão ficar, chegou para ficar. Eu estava conversando, aquele pastor americano, né, que pregou no domingo passado aqui, ele fez mestrado, doutorado na Escócia. A igreja da Escócia hoje, lá, existe pastor casado com outro homem. E se ele adulterar com a mulher, ele é expulso. Mas se não, com o outro está tudo bem. E a igreja da Escócia está nessa situação, e mundialmente, irmão, chegou para ficar. É sério a coisa, né? Destruição dessa entidade família. No meio das igrejas que outrora era mesmo que pregavam a palavra de Deus. Pastor Donald Martin, que esteve conosco, eles compraram a igreja lá de Gardenstal. Compraram da igreja da Escócia porque eles não se submeteram a esse procedimento. Então estão livres, né?
Está chegando a esse ponto, irmãos. Isso vai chegar. Ou seja, a voz que você está ouvindo, seus filhos estão ouvindo, né? Botei voz da mídia, da comunicação, da TV, do rádio, jornal, revistas, autores, roteiristas, né? Atores, homens ímpios, homens que estão devastando os princípios de Deus, da família, da palavra de Deus, né? Escritos. E você está deixando teu filho ver essas coisas, né? Por preguiça de impedir ou por frouxidão? Está com medo de tirar o celular do teu filho? Desligar a televisão? Não, deixa. Deixa, depois não venha reclamar, não. Tem que ter sabedoria. Aí que entra, né? Relaxa. Não, deixa o menino intertido, né? Lá no joguinho, não sei aonde. Nós vamos ver mais na frente o perigo que é isso, né? O curso do mundo, vem tudo isso aí, a moda, né? As roupas, tudo são trabalhados, irmão, feito por homossexuais, homens do mal. As mulheres hoje são feitas, né, as roupas para acentuar a sensualidade, mostrar o corpo, tem que mostrar o que é bonito, né? Usa um V maiúsculo, que eu digo, né? Um V maiúsculo assim. A transparência, a dificuldade que é mesmo, sabe? É isso que está imperando. O politicamente correto, né? Politicamente correto, olha que coisa bonita, né? Uma falsa liberdade, quebra de preconceitos. Sexo, droga e rock and roll era o emblema dos anos 60, quando quebrou tudo isso, e continua, né, irmãos? Trocando essa palavra liberdade por libertinagem. Isso é a voz que você vai ouvir aí. A voz dos falsos profetas, os homens que estão em púlpitos concordando com essas coisas, né? Amenizando, deixando, não mexe, porque se começar a tratar, vai ofender alguém, vai não sei o quê, né? Vai esvaziar a igreja. Não, temos que ter quantidade, temos que ter muita gente para a renda da igreja melhorar. Olha só, né? Os lobos e a podridão no meio da igreja. Ninguém tem coragem de tratar de pecado. Os pastores de hoje, todo mundo, né? Sobe nos púlpitos, não, tem que agradar, tem que ser uma mensagem que você tem que parar de sofrer, não sei o quê. A mensagem de Jesus, amados, é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pecado não vai entrar no reino de Deus, não. Essa igreja aqui, né, tem 25 anos, e o lema dela é esse, prega a palavra. Nosso pastor fundador, né? Prega a palavra, insta, quer queira, quer não, repreende, exorta com toda longanimidade, porque haverá tempo que não mais suportarão a sã doutrina, mas vão se afastar. Vamos preencher com música, com louvor, com não sei o quê, palavra não vai, né? Deixa os irmãos. O Papai do Céu entende, ele compreende. Nós aqui, irmãos, estamos sinceros, né? Procurando ser sinceros e trazer a verdadeira palavra de Deus. Quantas vezes eu já cheguei aqui, pouquinha gente, terça-feira, até domingo, né? Que, enfim, nós não estamos preocupados com quantidade. Quinta-feira os irmãos se preparam. Eu já digo, né? Eu me preparo para falar para
10 pessoas, 1, 2, 500, não tem problema não, é a mesma intensidade, né? Que nós estamos preocupados com a vida espiritual do povo de Deus. Então, os falsos profetas, a voz do diabo, né? Sabe, amado, seu filho, sua filha, vão estar ouvindo isso todo dia. E não seja preguiçoso e nem frouxo, né? Vá combater mesmo, combata na sua casa. E eu tenho procurado fazer isso juntamente com a minha esposa, sabe? Na nossa vida cristã. Louvo a Deus por ter me dado discernimento. E eu tomei, né, como pai, essa resolução na minha vida. Então, a voz do inimigo de Deus, né? A voz do diabo, a voz do mundo. Então você vai enfrentar. Mas, né, graças a Deus, nós temos aqui 2V que é de Deus, né? Aqui colocamos criai-os na disciplina, que é a vara de Deus. A disciplina aqui, irmãos, é punição mesmo, viu? É correção mesmo, é treinamento físico que faz parte, não é? No desenvolver de um homem e de uma mulher. Faz parte sim, o exército é especialista nisso, dá a instrução, mas dá, né, o treinamento, ou seja, a disciplina, a ordem, como na nossa bandeira tem esse slogan, né? Esse tema, esse lema maravilhoso, ordem e progresso. Primeiro vem a ordem, em seguida vem o progresso. Aonde há desordem, há o quê? Há regresso. Então uma casa sem ordem, vai haver o quê? Desgraça. E quem tem que botar ordem na sua casa? É a mãe? Coitada da mãe, né? É o pai. Quem tem que botar ordem na sua casa? É a igreja? É o pastor? Você vem aqui uma vez na semana, num domingo, traz seu filho, olha, corre, vai embora, né? É na escola que você está pagando. A escola não tem obrigação de criar, não. A escola dá instrução, né? Conhecimento. Mas criação, quem cria é pai e mãe. E o pai aqui, que é o foco, né? Tudo começa com o pai. Tudo começa com o líder espiritual. E eu estou falando espiritualmente, né? Ou seja, disciplina, pune, corrige, é o treinamento. Sabe, irmãos, você tem que começar a treinar o teu filho desde cedo. A vida, ela é uma rotina. Tem que ter horário para tudo, né? Tudo. Vai dando ao teu filho o treinamento necessário. Um dia ele vai sair da tua casa, ele vai trabalhar e vai... Se você é um pai preguiçoso ou frouxo, que tipo de profissional vai ser teu filho, tua filha? Qual é o patrão que vai querer contratar um malandro, no bom sentido, né? Que não tem, não vai nem na entrevista, o cara já chega lá, com tatuagem, marcando chiclete, todo, e aí, tal, né? Eu nem quero ver uma pessoa dessa, né? E o pai está vendo dentro de casa, está incentivando ainda. Ah, mas eu não posso ofender o meu filho. Coitado, né? Você é um preguiçoso mesmo. É um frouxo, como eu digo, pai banana, né? Pai banana. Não estou ofendendo ninguém não, irmão, sabe? Mas tem muito pai banana, né? Mas diz aqui, a disciplina é a vara de Deus. A importância da disciplina na formação de uma criança, de um filho. Eu mostrei vários versículos. Vai salvar o teu filho do inferno. A criança precisa, né, o jovem, o adulto, até na medida certa, disciplinar, corrigir. Eu não vou voltar, né? Mas eu parei no último V aqui, que diz aqui, né? Na admoestação do Senhor. Ou seja, a disciplina
é a vara de Deus, e a admoestação do Senhor, agora sim, né? É a instrução, é a educação, é o conselho, é a repreensão, é a correção, é a voz, né? Porque muitos, meu filho, eu não bato no meu filho, né? Eu vou na conversa fiada, né? Vai na conversa com ele, ele te passa a perna, né? Tem uma hora, irmãos, que tem que ter as duas coisas, a vara e a voz. A criança, ela é estulta, né? A estultice está no coração da criança. Foi a Maricinha que falou, né? Tia, eu fui bater na Natália, ela, enfim, né? São sim, irmãos, são espertos, essa meninada, ainda mais a meninada da nova geração, né? Tudo informados, tudo, né? Não seja preguiçoso não, não seja frouxo não é violento não, viu? Tem tudo a maneira certa de corrigir, de disciplinar, mostrar para eles que a autoridade sou eu, é a mãe, né? Eles passam a perna na mãe, principalmente, porque mãe é mãe, viu? Por mais que a mãe seja dura, tinha um programa de humor, ela dizia, eu saí de dentro dela, né? Eu saí de dentro dela, é verdade, esse sentimento os homens não têm. E eles enrolam a mãe, né? Mas aí vem o pai. Em certas horas eu sou exortado lá, né? É você que tem que falar, é você, é verdade, sou eu. Mas há um sentimento, sabe, de preguiça em nós, de frouxidão nesses homens, né? A gente quer deixar tudo para a mãe. Nós estamos errados, viu? Criai os seus filhos na disciplina, sim, agora na admoestação, que é a voz de Deus, a palavra de Deus, de dar a instrução. Sabe, irmãos, eu volto novamente a dizer, você e eu temos que ser modelo, padrão, né, exemplo. E até nessa parte tão importante, a responsabilidade do pai, sim, não só da mãe, né, mas do pai. Nós sabemos que há famílias que infelizmente não tem a figura do homem, do pai, é normal, mas Deus dá a graça à mãe, né? Como o jovem Timóteo, era um pai grego, um pai incrédulo, mas foi evangelizado pela sua avó Eunice, pela sua mãe Lloyd, né? É isso? E assim faça a sua parte, né? Mas o pai, tem muito pai aqui, nesse mundo, nessa igreja, que estão negligenciando a sua responsabilidade na formação dos seus filhos. Ou seja, para saber, para ensinar a voz de Deus, tem 3 coisas, né? Primeira, é conhecer, é saber a palavra de Deus. A segunda é obedecer a palavra de Deus. E a terceira coisa é viver a palavra de Deus. Então vamos lá, né? Ou seja, conhecer, saber, é responsabilidade minha, não é? Como Deus deu a Moisés, Deus deu a Josué, e Josué estava incentivando aos pais a conhecer a palavra de Deus. Por quê? Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Oséias capítulo 4 e versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: o meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecer a palavra de Deus, saber a palavra de Deus. Não sabem, né? Diz que é crente, mas não tem interesse. A Bíblia, ela é
o para-raio, como o pastor Fred dizia, né? Fica na estante, fica no porta-luva de um carro, não pega na Bíblia durante a semana, não quer saber, né? Às vezes nem tem. Como é que vai conhecer a palavra de Deus, né? E diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tem que conhecer, tem que saber. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, né? E a Bíblia diz que nós somos reinos de sacerdotes. Na minha casa, na minha família, eu tenho que conhecer a palavra de Deus, saber a palavra de Deus, né? Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Responsabilidade minha, né? Desconhecer a palavra de Deus. 2 Timóteo 2,15, pastor Fred fundou o seminário bíblico Hebron, e o lema desse seminário é estuda, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Para ser aprovado numa prova, numa matéria, você tem que quê? Estudar, né? Senão não vai passar, não tem sorte não, né? Não tem chute não, tem que saber. Procura apresentar-te a Deus, no inglês é study, né? Estuda para apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro, como um pai de quem não tem do que se envergonhar. O filho pergunta do pai, o pai não sabe nem onde está o capítulo e o versículo, né? Fica catando, fica uma vergonha. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, né? Que divide bem a palavra da verdade. Então nós temos que estudar. Aliás, o salmista diz no Salmo 1, né, que feliz, né, bem-aventurado, abra sua Bíblia em Salmo 1, bem-aventurado o homem, né, que não anda no conselho dos ímpios. Qual é o conselho que você está recebendo? É a voz do mundo, essas vozes? É esse conselho que você está recebendo e querer dar para a tua família? Feliz é o homem que não anda, que não escuta, né, a voz do povo, da ciência, dos falsos profetas, do diabo. Não escute não, é? Diz aqui, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, né? Não para no caminho dos pecadores, não para ouvir essas coisas. Qual é a rodinha de conversa que você está frequentando, que eu estou frequentando? No seu trabalho, na sua empresa, né? Pastor Fred conta de uma história que ele ia num barco com um retiro, alguma coisa assim, aí estava aquela rodinha, tinha pastor, todo mundo rindo e tal. Quando o pastor chegou, parou a conversa. Aí ele disse: qual é o assunto aí que eu quero, né, participar e tal? Aí, não, pastor, isso aí não é para o senhor ouvir não. Como é que é, rapaz? Não, o senhor não pode ouvir o que estava sendo a nossa conversação. Aí ele disse: mas por quê? Aí um gaiato lá, né, falou assim: não, pastor, é porque estava contando uma piada, né, imoral. E quem estava contando era o pastor, né? Então, triste, né, irmãos? A gente pode brincar, enfim, ninguém aqui, né? Mas diz aqui, conselho dos ímpios. Que conselho você está ouvindo? Irmão crente, irmã crente, casal que está com problema. Hoje, os
os intelectuais do conhecimento, né, os psicólogos, os sei lá, os que e tal, nada contra psicólogo, viu? Muito pelo contrário. Mas o que estão orientando a um casal? Dá um tempo, né? Pastor, dá um tempo. Dá um tempo da tua mulher, dá um tempo do teu marido. É esse conselho que você está ouvindo. Eu tenho procurado ajudar na maneira do possível, né? Mas sou contra, biblicamente, por convicção, separação, né? Nós fomos vitoriosos em casos aqui nessa igreja, como outros não. Mas pela graça de Deus, não venha conversa comigo de separação não, tá? Nem venha. Porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. Depois a gente conversa, né? Mas não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta, né? Não senta com esse tipo de gente na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz, irmãos, não estou aqui querendo ofender ninguém, viu? Mas Paulo falando aos coríntios, à igreja, não se ponha, né, em julgo desigual com os incrédulos, não se coloca. Quem é o teu amigo, quem é a tua amiga? A quem você está ouvindo conselhos? É de um incrédulo? A Bíblia diz para não se colocar, né, em julgo desigual. Essa palavra julgo desigual, o julgo é aquela trave, né, que coloca nos bois, e o povo de Deus era orientado a não colocar um boi com um jumento no mesmo jugo, porque ia dar problema, o boi anda de um jeito, né, o jumento do outro, era para arar o chão, os passos são diferentes, então não coloca um boi com um jumento, né? Coloca dois bois. Então é isso que Paulo está dizendo. Não se coloquei em julgo desigual com os incrédulos, né? Que comunhão há de luz com trevas? Que sociedade há entre crente e incrédulo? Né? Que associação há entre o bem e o mal, entre luz e trevas? Não vai. Os meus filhos estudaram, né, num colégio particular, caro, mas nós nos propusemos a colocar devido à instrução. Problema meu e da minha esposa, né? Não estou aqui orientando ninguém a fazer isso. Tem colégios cristãos maravilhosos, mas eu e a minha esposa tomamos essa decisão, porque nós íamos tratar dos nossos filhos na nossa casa e na igreja, dar orientação. Fizemos isso porque tínhamos propósito. Tem colégios maravilhosos aqui nessa igreja de irmãs que estão fazendo bem, viu? Estou mandando, mas nós fizemos isso, né? E colocamos regras aos nossos filhos. No primeiro ano do segundo grau, geralmente é 13, 14, segunda, 15, alguma coisa assim. Vai vir convite toda semana para a festinha de aniversário, né? Já dizer, olha, não vai, você vai lá para estudar e volta para casa. Graças a Deus deu certo, nós alcançamos o nosso objetivo, né? Mas não se coloca, né, em julgo desigual com o incrédulo. Deixa teu filho chorar, berrar, não vai, não. É sábado à noite, tem os jovens aqui para trazer, mas é a festa lá, deixa teu filho lá, no amiguinho, né? Tá rolando droga, rock and roll, balada e tudo. E tem filhos de crente até que o pai leva, né? Vai ofender a amiguinha. Estou preocupado com a amiguinha, estou preocupado com você, meu filho. Não vai morrer não, irmãos. Os meus não morreram, tá aí bonitão, ó. Né? Mas tem que ter sabedoria, tem que ter, né? Não pode ser frouxo, nem preguiçoso. Então diz aqui, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes de tudo, diz aqui a palavra,
O seu prazer está na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Então o pai, ele tem que conhecer a palavra de Deus, tem que saber a palavra de Deus, né? 2 Timóteo 3,16, diz aqui a palavra de Deus: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e é útil, tá vendo? A utilidade da palavra de Deus para o ensino, agora sim, né? Para a repreensão, agora sim, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus se torne perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Primeira parte, né? Conhecer, saber é responsabilidade minha do pai, para eu poder levar o meu filho à instrução da palavra de Deus. Segunda coisa, não é só saber, conhecer, porque senão eu vou virar um falso moralista, né? Meu filho, não faça isso. Aí o pai está vendo que eu estou fazendo. A Bíblia diz para não adulterar. Aí eu estou adulterando, né? E meu filho sabe, minha filha sabe, irmão sabe, porque eu sabia. Meu pai, Deus sabe onde está, mas o meu pai era um adúltero. E eu sabia, via minha mãe sofrendo, sabe? Como filho, eu não gostava disso, não tolerava isso, essa atitude do meu pai, né? Meu filho, não adultera, porque isso é pecado, vai para o inferno. Mas o desgraçado está adulterando, né? Meu filho, roubar é pecado, mas o desgraçado está roubando, está fazendo mutreta, está fazendo mutretagem, roubadores, está roubando até a Deus, que a Bíblia diz: roubará o homem a Deus. Aí Deus diz: sim, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Teu pai, meu pai, pode estar roubando a Deus, e eu como filho, estou vendo meu pai, né? Meu pai é um dizimista da igreja, é um ofertante. Não seja hipócrita, né? Eu ensinei os meus filhos desde cedo a dar o dízimo e a oferta do Senhor. E ele não tem nenhum problema nessa área, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. E até no batismo eu oriento jovenzinhos que já se batizam: meu filho, você tem que adorar a Deus, né? Buscar a Deus com aquilo que Deus lhe dá, adoração, né? Gratidão e uma obrigação, sim. Quem tem que sustentar a obra de Deus é o povo de Deus. Você está pensando de onde vem o dinheiro? Cai do céu aqui dessa igreja? Não, é da oferta dos irmãos, né? Então, posso ser um falso moralista, né? Ou um fariseu hipócrita. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. É difícil, mas o meu filho, a minha filha, a minha mulher tem que ver o esforço da minha parte em ser um obediente. 2 Samuel 15, 22, diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel 15, 22. Aliás, é 1 Samuel. É uma história maravilhosa, mas Saul foi um desobediente, né? Mas no verso 22 ele diz assim: Samuel, o profeta, a ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Amados, o prazer do Senhor está em obedecermos a sua palavra. Não adianta eu fazer o maior sacrifício do mundo, podemos dizer assim, né? Fazer tudo, mas se eu sou um desobediente,
Não adianta. Diz aqui: eis que obedecer a sua palavra, né, é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura até dos carneiros, né? Obediência à palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12. Minha Bíblia está tão velha que já rasgou aqui de novo. Eclesiastes capítulo 12 diz assim, não é? Verso 13: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque é o dever, né, de todo homem, independente da sua religião, né? Obedeça a Deus, tema a Deus. E o pai tem a responsabilidade de que o filho veja isso na sua vida, né? Ser um obediente à palavra de Deus, não desobediente. Sabe por quê, irmãos? O filho, ele vai te imitar. O filho imita o pai, a filha imita a mãe. Quantas vezes nós pegamos a Rebeca calçada nos tamancos da Simone, né? Poco, vestida, se pintando até assim, enfim. E o filho homem vai imitar o pai. Geralmente, o filho homem tem o pai como seu ídolo, né? É tudo. Quantos filhos estão no mundo frustrados por ver o comportamento e a atitude do seu pai? Pela graça de Deus, irmãos, eu não bebi, não fumei, não tive comportamento, porque eu via no meu pai esse mau exemplo, e foi ao contrário, invertido. Meu pai me ofereceu bebida, meu pai me ofereceu me levar para me inaugurar com mulher, né? E tem pais que têm orgulho em fazer isso com seus filhos. Vai ser macho. Eclesiastes diz: não só conhecer, mas obedecer a palavra de Deus, né? 2 Pedro 1,19 diz assim a palavra de Deus. 2 Pedro 1,19: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, né, em obedecer a palavra de Deus, e agora viver, praticar a palavra de Deus, que são os princípios e os preceitos de Deus para a vida eterna. Você vai encontrar, né? E eu não vou abusar dos irmãos, mas fica como exercício para casa. Anote os versículos, né? Viver é praticar esses princípios, e o método que Deus usa, irmãos, é a repetição. Não só de falar, mas o teu filho, a tua filha vendo a repetição na sua vida, a rotina na tua vida em relação às coisas de Deus. Porque tem muitos pais que começam muito bem, né? A gente vê aquele fogo do primeiro amor e tal, mas daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, né? Repetição, não de palavra, mas de ação, de atitude, viu? Isso é duro, irmãos, não é fácil não. Eu estava conversando com um irmão, ainda agora há pouco, né? Irmãos, a vida é dura, a rotina espiritual é dura, e você tem que ser um valente, não pode ser nem um preguiçoso e nem um frouxo, né? Tem que ser um batalhador. Então anote aí, Deuteronômio 4, de 1 a 2, 9 e 10, Deuteronômio 6, 4 a 9, Josué 1, 7 a 8, Salmo 119, 1 a 11, 105, Provérbios 6, 23, 1 Pedro 2, 1 a 3, Mateus 7, 24 e 25. E eu termino dizendo assim: Pai, né? Pai,
do Senhor, homem de Deus. Prepare seu filho para ser também um homem de Deus. Que eu seja o exemplo para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para minha família, para a igreja, né? Nós sejamos o modelo, o exemplo e um padrão. Prepare o seu filho para ser um homem. E eu termino com 1 Reis, capítulo 2, diz assim Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, teve suas lutas sim, suas dificuldades, mas passando o bastão para o seu filho, 1 Reis, capítulo 2, ele diz assim, 1 Reis, capítulo 2, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo, veja, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, deu ordens ao seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Então, meu filho, coragem, né? Seja corajoso, não seja um frouxo, um preguiçoso. Coragem que tu vai precisar muito, Salomão. A guerra espiritual, a vida precisa de homens de coragem. Pois ser homem, né? Seja um homem de Deus, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que, veja, irmãos, prosperes. Prosperidade tanto espiritual, que é o principal na vida de um filho, de uma filha que você pode deixar. Não é dinheiro, não é bem, não é riqueza, não, carro, isso aí não vale nada, irmãos. A ferrugem destrói, acaba tudo, mas deixe preceitos, princípios, palavra de Deus, que eles vejam em você, em mim. Sou pecador como Davi, você também, né? Mas que seja homens de Deus, de coragem, e aqui como fazer, aliás, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Eu já casei a primeira, vou casar o segundo, e eu digo, meu filho, vai com Deus, tenha coragem e leva a palavra de Deus contigo, né? Aonde você for. Porque seu pai daqui a pouco está indo, né? Por onde quer que for, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, veja, se os teus filhos guardarem o seu caminho, e eles vão guardar, irmãos, tendo um bom exemplo, tendo um bom modelo, tendo um bom padrão, e vendo na nossa vida as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, a prosperidade de Deus no meu lar e na minha família, o meu brinco, né? No meu galinheiro, né? Cuido eu. Se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel, né? No trono da sua casa. Sabe, irmãos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, somente por isso, eu posso até estar falando para vocês isso aqui nessa manhã. E peço misericórdia de Deus, não sou melhor do que ninguém, mas apenas posso dizer assim, há 23 anos atrás, eu tomei essa resolução na minha vida diante de Deus. Eu, primeiramente, e a minha casa, vamos servir ao Senhor. E Deus tem sido tão bondoso comigo, tão misericordioso, que tem permitido, eu e a minha família, pela graça de Deus, nós estamos assim, servindo ao Senhor aqui nessa igreja. Né? Poderia ser em qualquer lugar. Minha esposa e graças a Deus meus filhos estão no mesmo caminho. Isso não é bênção? Não é prosperidade espiritual? Que Deus nos ajude, né?
Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela realmente é soberana, e nós apenas temos que reconhecer, temos que nos humilhar, temos que realmente nos submeter. Obrigado porque o Senhor preparou tudo, a família de Deus, a preciosidade do Senhor, através dos séculos. E nós temos a responsabilidade como líderes espirituais, como cabeça de nossas famílias, a exercer essa responsabilidade, a sermos padrão, exemplo para as nossas esposas, para os nossos filhos, até no mundo em que vivemos. Temos vozes inimigas, venenosas, vozes do diabo, vozes do mundo, que vêm mesmo tentar destruir, denegrir, derrotar a família. Mas nós vamos defender, Senhor, através mesmo da Tua voz, da Tua palavra, exercendo mesmo aquilo que o Senhor deixou, trabalhar na disciplina, na vara de Deus e na admoestação, na voz do Senhor, conhecendo a Ti como nosso Salvador e Senhor, conhecendo a Tua palavra, obedecendo a Tua palavra e vivendo a Tua palavra. Senhor, é o alvo para a nossa vida. Sabemos que somos incapazes de fazer isso, mas o Senhor nos dá o Teu Santo Espírito para sermos realmente vencedores. Nos ajuda, Pai, nos perdoa, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amém.